Pessoal, a gente vai seguir na linha, mas cabe um pequeno resumo para a gente não perder o foco. A gente viu no primeiro segmento dessa edição aqui do WW como que o Supremo, na beirada de dizer que é inconstitucional o orçamento secreto, parou e deu um tempo para que os senhores parlamentares remetam ao Supremo medidas que sejam consideradas pelo Supremo como adequadas do ponto de vista da transparência, da eficiência e da própria constitucionalidade. Com isso, ganhou-se tempo para o quê? Para que o Supremo, na segunda-feira, não arrase a casa toda dizendo que tudo isso é inconstitucional e, com isto, deixa o espaço político para o que a gente vai tratar agora. Na terça-feira, a Câmara trata da PEC. A PEC do estouro, do Lula, da fome, do Brasil, da transição, como vocês quiserem chamar, que cria o espaço necessário para pagar os R$600 do Bolsa Família. Esse anúncio, que na terça-feira haverá a votação da PEC, foi feito pelo presidente da Câmara dos Deputados depois de uma série de reuniões entre líderes dos partidos, especialmente do PT. Os detalhes ao vivo de Brasília com Caroline Rosito. Carolina, boa noite. Oi, William. Boa noite para você, boa noite a todos. É isso, a votação da PEC, então, fica remarcada para a próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, aqui dentro do plenário da Câmara dos Deputados, né? Isso depois de um longo dia de negociação, de muita articulação política, envolvendo o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, a base do PT, também base ali, deputados do chamado Centrão. Lira fez esse anúncio dentro do plenário, ali por volta das 7h30 da noite. Mesmo assim, alguns deputados do PT, dentro ali do plenário, insistiram em discursos para tentar iniciar a discussão ainda hoje, na noite desta quinta-feira, mas ficou de fato para a próxima terça-feira. O próprio líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, entendeu ali que é preciso mais diálogo para chegar a um consenso, já que esse adiamento se deu justamente por falta de consenso. A gente pode citar, por exemplo, a questão do prazo, né, da validade da PEC. O Senado aprovou a PEC com um prazo de 2 anos. Agora, deputados da base da base do atual governo, vão tentar reduzir isso através de destaques para, no máximo, 1 ano. A gente pode dizer que o acordo até o momento é em relação ao espaço fiscal, isso está mantido até agora, né? Aquele 145 bilhões de reais para conseguir bancar o Bolsa Família em R$600, mais o adicional de 150 por criança de cada família cadastrada, e ainda há um outro impasse em relação ao número de votos. A gente teve uma percepção aqui dentro do plenário da Câmara, no Salão Verde, principalmente no dia de hoje, que o PT, de fato, ainda não tem aqueles 308 votos mínimos necessários para conseguir aprovar a PEC, vamos lembrar aqui, em 2 turnos. Por isso, então, eles vão seguir tentando esse caça-votos, né, digamos assim, de hoje até terça-feira que vem. Lira, inclusive, nos bastidores, em várias reuniões que ele teve ali com o PT, diretamente também com o relator da proposta, o deputado Elmar Nascimento, disse que era arriscado colocar o texto hoje justamente por causa da falta dos votos. Bom, depois de anunciar que a PEC ficava para terça-feira que vem, então, Lira disse ainda que não fez nenhum tipo de barganha para pautar a PEC na semana que vem. A gente separou um trecho, vamos acompanhar. Nós vamos utilizar o plenário da Câmara dos Deputados na terça, o dia todo, com a pauta da PEC da transição a partir das 9 horas da manhã. De manhã e tarde. Na terça-feira, nós estamos terminando e ultimando as conversações, diferentes do que tem sido noticiado, sem nenhum tipo de barganha, porque essa presidência nunca fez, mas acomodando votos para que se tenha o quórum necessário para enfrentar as votações principais e os destaques que possam vir do plenário desta casa. Se ele falasse em inglês, bargaining, não ficava feio, né, Raquel? É que em português barganha dá essa ideia de uma troca ali, meio, não sei, meio estranha, né? Barganha, então... Mas vamos falar, negociação política está havendo. Só para esclarecimento do nosso público, nós estamos falando do acerto que vem depois do acerto. Primeiro o acerto, eles satisfazem o Supremo. Aí nós vamos falar dos aspectos específicos dessas bargaining, dessas barganhas dentro da PEC do estouro. Qual é o desenho, agora especificamente, dessa peça? O desenho provável de votação? Exatamente. Acho que reduz alguma coisa do que se vê do Senado.
130, 120, e reduz o prazo. O prazo está bem consolidado na Câmara, viu, William? Para eu conversei um ano. hoje, para um ano. Você tirar dos 2 anos do Senado e voltar. Por quê? Ah, porque está todo mundo preocupado com a responsabilidade fiscal? Mais ou menos. Porque você obriga o Lula a voltar o ano que vem para negociar de novo a mesma novela no final do ano que vem. Então tem esse componente também, não se trata apenas, tão somente de E formalmente fiscal. é muito fácil, você pode fazer uma emenda supressiva lá, vale para 2023 e 2024, você só tira o 2024, não precisa mudar no Senado. Sim, tem esse componente de manter, tudo é jogo de poder. Ok, o prazo é reduzido, nós estamos falando do desenho. Isso. O que mais está no desenho aí? Valor? Não, o valor sim, não está muito claro, mas esse 145 eu apostaria numa redução. Eu não aposto em redução. 10 bi, tem Qual é a sua apuração, Raquel? Eu acho que não reduz o dinheiro, acho que interessa para todos os lados do espectro político gastar mais. Eu acho que eles estão tentando só reduzir o prazo para poder trazer o Lula para a mesa de negociação de novo. Concordo com o Caio, acho que a preocupação nesse momento não é de responsabilidade fiscal. Até porque, William, de alguma forma já foi, né? O mercado já precificou isso daí, você já levou os juros para outro patamar, taxa de câmbio, o dólar poderia estar facilmente abaixo de 5, o estrago já está feito. Eu acho que os políticos agora realmente só estão pensando na troca entre eles. O que não está claro para mim, aí não é mais muito sobre o formato da PEC, é mais sobre a negociação política. Se o Lula cede ou não o ministério para a turma do Arthur, vamos colocar assim, que não é para ele. Acho que precisa também ficar claro isso. O PP não quer um cargo no governo, republicanos não quer um cargo no governo neste momento. Mas tem partidos que querem. União Brasil, por exemplo, é um que já sinalizou isso. Quanto esse desenho depende de ministérios entregues? O desenho da PEC? Depende, está diretamente ligado. Resolvendo o Supremo também apostaria, vai acabar resolvendo, a resolução de amanhã deve aceitar. Então volta o patamar para uma negociação dupla, apenas não tripla. Está diretamente ligado, completamente ligado. Também o desenho da PEC com o desenho do Ministério. E está demorando para resolver. O que acontece, né? Só para a gente situar. Nos bastidores, o que se fala, né? O Arthur tem negado, tem dito que não é isso, mas que ele teria pedido o Ministério da Saúde e quer indicar o Elmar Nascimento, que é o relator da PEC, para o Ministério de Minas e Energia. Só que o Senado quer indicar o Renan Filho, que é adversário do Arthur, para o mesmo Ministério de Minas e Energia. E na saúde, o PT quer um nomão como a Anísia Trindade. É aí que está travando essa negociação aí. Tem a impressão, assim, o grupo do Arthur pede 2, é para ganhar 1. Né? E tem essa questão regional de Alagoas influenciando diretamente no processo. Caio, sabe o que eu acho? Eu acho que o Arthur não pediu o Ministério da Saúde. Porque assim, eu ouvi tanto do lado dele quanto do lado do PT que isso foi mencionado pelo Lula na conversa, como se o Lula colocasse ali que bom, oferta. Eu tenho um nome bom para a saúde, mas que eles estavam colocando para um outro lado, mais para uma outra linha. O que eu ouvi hoje, que me chamou muita atenção, foi a diferença de estilo de negociação entre Senado e Câmara. O Senado entregou essa PEC por uma margem muito grande, numa base de uma negociação mais elegante, talvez, dê para usar essa palavra. Não cabe muito no ambiente político algumas vezes. Enfim, mas numa base o seguinte... Direto, tudo bem, presidente Lula, está aqui, aprovamos a PEC, sabemos que o senhor... Fique à vontade para montar o seu ministério, confiamos que o senhor vai retribuir a nossa generosidade. A palavra que usaram para mim é o seguinte, a Câmara quer negociar com muito mais pragmatismo. Eles querem os cargos na mesa primeiro. Pragmatismo significa, nesse contexto, ministérios que realmente têm orçamento e poder. E o Lula não gosta de ser colocado na parede. Ele detesta isso. Então, ele ficou muito incomodado. Tem a questão, quem dá primeiro o produto final, né?
o Arthur dá a PEC para o Lula e o Lula depois vê onde encaixa o Arthur. Isso eles precisam combinar antes da votação, eles não? Precisam, e por isso que esse encontro amanhã que a Tainá trouxe é importante. Importantíssimo. Ou o Lula dá o Ministério primeiro para essa turma e a turma entrega depois a PEC. Tem essa questão, né? É uma relação. E isso mostra que não há uma confiança plena entre os dois. Era o que eu ia falar. Não há uma confiança. Porque estava se fazendo uma relação de confiança, eu ouvi também essa expressão, em que o acordo era: vou apoiar você para a presidência da Câmara, você me entrega a PEC, estamos formando a governabilidade, estamos formando a nossa relação de confiança. Quando vem o julgamento no Supremo do orçamento secreto, isso se estremece e essa relação começa a ser rompida. Então, não está tendo essa confiança, esse olho no olho de que se um fazer, o outro também entrega. Está cada um querendo que um coloque as cartas primeiro. Essa relação de confiança me lembra um pouco o final de um famosíssimo filme de faroeste, mas isso é da minha geração, né? O pessoal hoje em dia não assiste mais faroeste. Aquele do Clint Eastwood, que tem um duelo final entre os três. Nesses três, um é o feio, o outro é o mau, é o the good, the bad and the ugly. E no final tem um duelo entre os três. E ali o problema é quais dois se juntam contra um terceiro. Eu não vou dar spoiler porque o filme é tão velho que essas pessoas não mais lembram como acabou. Mas nesse caso, esse duelo de três participantes do duelo final, agora foi iluminado. Temos só dois. Sim. Supondo que o Supremo saia fora do jogo amanhã. Sim. Nesse caso, quem está com as melhores cartas? Eu não vou falar munição, aí fica uma coisa meio pesada, né? Depende do resultado do Supremo. Não, assumindo que o Supremo esteja satisfeito com o que o Congresso lhe pretende entregar amanhã. Então, essa é a minha suposição. O que é difícil dizer, William, porque o que o Lula tem na mão, ele tem todo um governo, começando com a legitimidade da urna, tirando o Bolsonaro, né? Primeira vez um presidente não é reeleito. Ele tem muito para oferecer. E ele tem essas dificuldades todas da frente ampla, que é muito grande, não cabe todo mundo no que ele tem para oferecer. O Arthur é um deputado muito forte, com orçamento secreto, que muito provavelmente ele será garantido. E ele é imbatível ali com o orçamento secreto, a reeleição dele para presidente da Câmara. É como se fosse o Lula tem mais a oferecer, porque agora o que o Arthur tem para oferecer é estabilidade política. Ele não tem para oferecer para o Lula, e que é muita coisa, ele não tem para oferecer para o Lula espaços de poder, assim, ele tem para oferecer estabilidade. Não mexe comigo que você não vai ter problema na largada do seu problema. E se o Lula mexer, ele terá problema. Terá problemas e o Lula reconheceu isso. E o que eu ouvi hoje era aliados do Lula ressentidos de teoricamente terem entregado primeiro, terem caído no colo muito cedo, terem já apoiado a reeleição do Arthur, mas eu acho que ainda passa um pouco pelo julgamento do Supremo, William, porque os aliados do Lira dizem muito isso, de que ele, mantendo as emendas de relator, que é o instrumento que ele tem para fazer política muito forte, para angariar apoio, mas ainda assim é um orçamento que vai estar na mão dele, um orçamento importantíssimo. Eles têm dito muito claramente com essa coisa do Ministério da Saúde, a gente não precisa disso. Sim. Então, assim, o Lula também ele está se colocando de uma maneira muito incisiva, inclusive com outros aliados, como a senadora Simone Tebet, por exemplo, que até agora não teve uma palavra definitiva sobre... fora desse duelo aí. Não teve uma palavra definitiva sobre o ministério que ela vai ficar, mas ele está esquecendo de que ele não tem maioria no Congresso, ele foi eleito por uma margem pequena de votos, o jogo não está tão para ele Agora, assim. Não é sintomático também que você tem um presidente eleito, o Brasil é um presidencialismo, que passando, um presidente experimentado, talvez a principal figura da política brasileira dos últimos 50 anos, com toda... Na cabeça do Lula, não seria o Arthur o presidente da Câmara dele. Nunca foi. O primeiro foi o João Paulo Cunha, né? O primeiro da Dilma foi o Marco Maia, que era do PT.
não era o candidato dos sonhos dele. Mas para isso ele precisava ter Agora, voto, né? Agora é sintomático que essa principal liderança política brasileira dos últimos 50 anos, reeleito, que saiu da prisão, né? Tem toda essa questão de, poxa, né? Renascimento, encontra um parlamentar para fazer, obrigando ele... Ele não tem voto para fazer o presidente da Câmara. Sim. É simples assim. Sim. A coalizão de poder dele não tem voto para fazer a presidência da Câmara. Quem se preocupa como que as instituições evoluem, elas não são prédios fechados absolutamente estáticos, observa a partir do que você disse, que você está descrevendo na linha do tempo, como que a institucionalidade brasileira progrediu em desfavor do Executivo, com prerrogativas do Legislativo, que tornam mesmo um personagem político com essa aura que você descreveu, a do Lula, uma aura impressionante, né, de carisma, de populismo, como você quiser chamar, tenha ele o que quiser, do jeito que as instituições evoluíram, ele é hoje um presidente de mãos amarradas. Sim, completamente.